Fala Freud, beleza? Esse é o nosso segundo vídeo sobre o Naruto. No primeiro a gente já falou sobre o Id, ego, super ego do Naruto, falou sobre os mecanismos de defesa dele, nessa análise psicanalítica do perfil dele. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um lado dele que nem todos sabem que ele tem. Será que ele tem complexo de inferioridade? E a resposta é sim. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Mas antes, já dá o like, que você sabe como é que é, né? Esse like vai me ajudar, tá começando o canal, e se você se inscrever vai ser melhor ainda. Então vamos lá, não vamos enrolar esse vídeo não. O Naruto, ele tem complexo de inferioridade? Sim, é claro que ele tem. Mas por que, Guilherme, que ele tem complexo de inferioridade? Poxa, olha a infância dele como é que foi. Uma infância totalmente tumultuada. Ele foi excluído pelos outros ninjas. Ele sente que ali não é o lugar dele. E ele não entende o porquê. As pessoas evitam ele, as pessoas tratam ele mal, as pessoas tratam ele como um demônio. Ele se sente totalmente excluído. Quando a gente fala disso, eu não posso deixar de falar um último mecanismo de defesa que eu acabo que não falo no outro vídeo, que seria a criação de metas ambiciosas para superar essa sensação de segurança, para superar esse complexo de inferioridade. O que ele põe na cabeça dele? Eu vou me tornar Hokage para ser reconhecido. Esse povo vai engolir o que está falando de mim. Será que os traumas do Naruto influenciaram ele nos dias de hoje até ele se tornar o Hokage? É claro que sim. Não tem como um trauma não influenciar na vida de uma pessoa. E com o Naruto não é diferente. Quais são os traumas do Naruto? Primeiro, os primeiros traumas do Naruto foram o quê? Abandono e solidão. Desde a infância dele, ele foi abandonado. Ele ficou sozinho. Ninguém queria ter contato com ele, ele era tratado mal. Ou seja, isso molda nele uma necessidade absurda de se conectar com outras pessoas, de formar laços com outras pessoas, de fazer amizade. E a gente vê isso no decorrer da série inteira. Ele é tão bom nisso que ele faz amizade até com os próprios inimigos dele. Um grande exemplo seria o Gaara no começo, que é meio que um inimigo dele, o Nagato, entende? Ele faz uma amizade super bonita, muito bacana com o Rock Lee também. Ele sofre muito rejeição e exclusão, assim como o que eu acabei de falar. Por causa da 9 caudas estar dentro dele, as pessoas excluem ele, as pessoas tratam ele mal, tratam ele como demônio, ele é tratado como um lixo da sociedade, por uma coisa que ele não tem culpa, ele não sabe o que está acontecendo. Então é um começo muito triste pro Naruto, apesar dele cativar a gente, às vezes eu até acho que ele cativa a gente por esse sentimento de pena que a gente acaba ficando dele, mas ele é tratado como um lixo. Como que isso não vai influenciar na pessoa que ele é hoje? No decorrer da série, o Naruto ele sofre muita dor, muitas perdas. E o que é legal, você acompanhar esse crescimento do Naruto. Enquanto todo o vídeo a gente estava falando que na infância dele ele se nega a enfrentar isso como um mecanismo de defesa, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo um ego mais consciente, um ego mais forte. Se você não sabe o que é ego, eu explico isso no primeiro vídeo. Ele começa a internalizar as emoções de uma maneira diferente. O que ele faz? Ele começa a se expressar. Então a gente começa a ver realmente ali na série do Naruto, toda vez que ele sofre uma perda, ele chora, ele fica com raiva, ele coloca isso pra fora, o que ajuda ele a vivenciar o que ele está experienciando. Ou seja, ele acaba se tornando mais consciente e mais maduro no decorrer da série. E a gente vai acompanhando isso, que é muito legal. E a gente vai vivendo tudo isso por ele. E ele teve muitas perdas. A Azuma, Jiraiya, o Neji, o Itachi. São todas pessoas que ele fez muita amizade, que ele valoriza. Alguns dos inimigos até que ele fez amizade, eles acabam morrendo no decorrer da série. As amizades pro Naruto são muito importantes, assim como eu já expliquei. Ele tem essas necessidades de fazer amizade. E toda vez que ele faz amizade, ele quer proteger essas pessoas. Um grande exemplo que a gente vê isso desde o começo da série é o time 7, que molda praticamente toda a temporada do Naruto. É ele, a Sakura e o Sasuke. Ele tenta proteger eles de qualquer maneira, puxar eles para perto. Vamos abrir um parênteses aqui. Um exemplo melhor disso explicando seria a relação dele com o Sasuke. Ele quer desesperadamente trazer o Sasuke para perto, ele quer entender o Sasuke, mesmo que o Sasuke no decorrer da série traindo ele, falando que não quer ficar perto dele, falando que quer matar ele como melhor amigo para ser forte como um irmão. E mesmo assim ele não desiste do Sasuke. Então as amizades do Naruto são muito importantes. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso que eu estou dizendo, volta lá no episódio 3 da série. Se eu não me engano, o título do episódio é Sasuke e Sakura, amigos ou inimigos. Ele vai explicar toda essa dinâmica do que eu estou dizendo para vocês.
O Naruto, por causa dos traumas dele, ele busca a todo momento da série por conexões pessoais, né? Ou seja, o que acontece? Ele tem uma facilidade enorme de fazer amizade com pessoas que passaram pelo mesmo trauma que ele. Vou te dar um exemplo. Ele e o Gaara. O Gaara também foi de certa forma excluído pela vila dele por ele ser um Jinchuriki. Então, apesar de mostrar uma rivalidade entre os dois, posterior a isso, ele se torna muito próximo do Gaara. Então ele gosta de fazer amizade com essas pessoas que passaram pelo que ele passou, porque essas pessoas elas têm facilidade de entender o que ele viveu. Ali ele se sente seguro, ele sabe que pode expressar suas opiniões e vai ser totalmente compreendido. É através disso que ele desenvolve um forte sentimento de empatia. Ele aprende a se colocar no lugar dos outros para entender por que as pessoas estão agindo daquela maneira, por que elas estão sentindo o que dizem sentir. Por quê? Porque ele já sofreu muito. E ele se conecta com pessoas que sofrem também. E aqui eu vou falar uma curiosidade muito bacana. O Naruto ele é muito resiliente e determinado. Você sabe por quê? Por causa do Jiraiya. No episódio, se eu não me engano, no episódio 133 da série, o conto de Jiraiya, é o Jiraiya contando a história de um ninja que é super resiliente, super determinado, um ninja que quer ficar mais forte. E o Naruto ele toma conhecimento dessa história e ele pega isso como exemplo. Então ele usa toda a sua determinação e sua força, toda a sua resiliência para se tornar um ninja mais forte. Esse é um episódio que exemplifica muito isso e serve de curiosidade para a gente ver que tudo no seriado tem uma conexão. Agora eu tenho uma pergunta, como que o Naruto lida consigo mesmo? Quer saber? Eu também quero. Então, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo e você já sabe. Se inscreve aqui no canal para quando eu publicar esse vídeo você já ser notificado direto. E sem falar que como a gente está no começo do canal, é muito importante a sua inscrição e seu like para a gente crescer junto. Vamos lá!